Então, pessoal, quem poderia imaginar, né? O preço dos combustíveis está subindo no governo Lula. Olha que surpresa, né? Isso aí surpreende um total de 0 pessoas. Esses números que são apresentados aqui, então, do índice IPCA que mede o aumento de preços na economia de forma geral. E olha só, apenas no mês de setembro, só no mês de setembro, a gasolina subiu mais de 5%. Isso aqui responde a 70%, 71% de todo o aumento de preços acumulado na economia, que é medido aqui pelo índice IPCA no mês de setembro. Então, um baita aumento que, como nós sabemos, repercute em toda a economia, né? O preço dos combustíveis, de fato, integra o preço, o custo de várias outras mercadorias, várias outras coisas. E ao longo deste ano de 2023, então, o aumento acumulado no preço da gasolina já chega aos 14,5% de acordo com os dados do IPCA. Olha que pancada, né? Quem poderia dizer que isso ia acontecer? Vamos dar uma olhada então nesses números econômicos aqui. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, como bem sabemos, esse papo de que inflação é o aumento de preços é uma falácia, é uma lorota estatal para disfarçar, para esconder o real motivo, a real causa do aumento de preços na economia, que é justamente a impressão de dinheiro, né? A inflação real é o governo imprimindo dinheiro, lançando esse dinheiro na economia. É isso que no longo prazo vai causar um aumento generalizado dos preços que são praticados no mercado. O aumento de preços em si não é inflação, é um resultado de uma inflação que já aconteceu. Mas é assim que o governo trata a coisa. Vou continuar falando então neste vídeo, tratando a inflação como aumento de preços aí. O índice que mede isso no Brasil é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o tal do IPCA 15, que é calculado pelo IBGE, ou seja, são números oficiais do governo, tipicamente maceteados para baixo, mas vamos deixar para lá, vamos considerar isso aí, considerar esses números, né? Então, estamos falando aqui de uma contribuição do preço da gasolina, que aumentou 5,18% em setembro. Estamos falando aí de um aumento só por conta da gasolina de 0,25% no índice IPCA acumulado, né? Então, isso aí é o valor de setembro. Isso representa aí quase 2/3 de tudo o que aumentou no índice IPCA, que teve um crescimento de 0,35%. Então, realmente, estamos falando aí de uma grande pancada, comandada principalmente pelo preço da gasolina, dos combustíveis de forma geral. Por que esse preço aumentou? O reajuste desse preço, na verdade, acontece por conta do reajuste das refinarias, que foi de 16,30%, aconteceu em 16 de agosto, no mês passado, em meados do mês passado. E essa é sempre a grande tragédia da história de você controlar preços, represar preços por conta da ação estatal. O governo gosta de manipular o preço dos combustíveis porque isso é algo sensível na economia. O Lula estava baqueado no começo do seu governo, mal das pernas, tratou de segurar a coisa logo aí, porque você se lembra que o Bolsonaro cortou impostos nos combustíveis do ano passado e os preços caíram brutalmente, então uma coisa impressionante. Lula obviamente não ia ter peito para fazer a mesma coisa, ele voltou com os impostos, inclusive, para aumentar a sua arrecadação, e tratou então de segurar os preços para evitar que a coisa subisse muito de uma forma repentina logo no começo do seu mandato. Ia ficar fácil para todo mundo comparar o passado do Bolsonaro com o presente do Lula, mas não dá para segurar, para represar esses preços para todos sempre, né? Uma hora isso tem que ser solto aí, tem que ser liberado na economia, e quando isso acontece, temos então um valor acumulado sendo imediatamente repassado para o preço, um aumento de 16,30% de uma forma repentina, uma coisa assim absurda, não é? Então, o período que foi analisado pelo IPCA começou no dia 15 de agosto e terminou em 14 de setembro, metade de um mês, metade de outro, ou seja, esse período aí pega esse tempo todo, praticamente todo aí do aumento da gasolina, do preço da gasolina e do reajuste dela nas refinarias, conforme foi relatado aqui, praticamente um mês inteiro desse reajuste para ser medido então os seus resultados, os seus impactos. Então, os combustíveis, de forma geral, tiveram um aumento de preço de 4
4,85%, ou seja, a gasolina subiu mais aqui do que a média dos combustíveis em setembro, né? Agora, olha só que coisa, o diesel teve um aumento aí de 17,93%, cara, olha isso aqui. Que loucura, não é? E o gás veicular, o gás usado em veículos, teve um pequeno aumento aí, 0,05%, quase inexpressível. Etanol teve uma pequena queda também nessa história aqui. E houve também um aumento de preços no setor de transportes de forma geral. Houve um aumento de 13,29% no preço das passagens aéreas nesse valor relatado em setembro aí. O táxi também teve um reajuste aí. E também ônibus municipais passaram por um valor mais alto no seu custo aí ao consumidor final, né? Então vemos que essa questão da mobilidade, do transporte, do frete, de forma geral, aí está sendo muito impactada pelos aumentos recentes nos preços dos combustíveis. Ao que isso se deve? Bem, a questão do diesel aqui tem uma influência ainda da Rússia, né, que parou de exportar, aliás, o seu diesel aí para ajudar no esforço de guerra, porque a coisa realmente está difícil para os russos, e aí o Brasil se ferrou nessa história. Lula foi lá ficar apertando a mão dos ditadores ali, ficar babando o ovo do Putin, e agora vai ficar sem diesel. Isso, obviamente, uma vez que a demanda, aliás, a oferta cai, o preço do produto aumenta, né? Vamos ter um aumento generalizado no preço dos combustíveis, mas o diesel vai sentir isso de uma forma mais impactante. Temos a questão dos preços represados, conforme eu falei, que é um erro muito recorrente dos governos petistas, mas esse pessoal parece que não aprende. A Dilma Rousseff fez isso também no passado, fez com a energia elétrica, quando a coisa soltou, foi liberada, virou uma bagunça total. A Petrobras teve esse problema também, de tal forma que quando o preço da gasolina lá fora estava $100 o barril ou mais, o preço aqui no Brasil estava lá embaixo, a Petrobras estava arcando com prejuízo até o ponto de não aguentar mais e esse preço precisar ser reajustado para cima. Então, quando houve o reajuste, o preço do barril do petróleo estava lá embaixo, nós estávamos pagando a gasolina mais cara do mundo por conta dessa bagunça criada pelo governo PT, né? Então, o PT sempre faz isso de interferir na economia aí, principalmente com preços de combustíveis que são facilmente manipuláveis por conta da influência do governo na Petrobras. Quando alguém se pergunta por que o mercado tem que ser livre, tá aí a resposta, né? Olha a cagada que o governo faz nessa história. Represa os preços por motivos políticos, não tem motivo econômico algum, não estão pensando no bem da empresa, nem no bem do consumidor, porque isso vai dar problemas depois, como está dando, né? Seguram até não dar mais o preço, de repente tem que liberar aí todo o valor acumulado, toda a defasagem acumulada nesse preço. Temos aí um salto de 16,30% no valor das refinarias. Será que isso já chegou integralmente para o consumidor final? A gente não sabe, pode ser que esse preço continue subindo, então, no decorrer desse ano, até o final do ano, por conta dessas traquinagens do Lula, além do fato dele ter voltado com os impostos federais aí para os combustíveis, fazendo com que os municípios também voltassem com os impostos estaduais. O governo Lula está fazendo pataquada atrás de pataquada e é isso que nós vemos no final das contas, né? Li hoje lá o Lula parabenizando no Twitter, né? Quem escreve pro Lula no Twitter, é claro, né? Parabenizando o Fernando Haddad pela condução da economia no Brasil, porque agora o brasileiro consegue fazer um churrasquinho no final de semana. Parece até piada, né? Parece até que ele tá debochando com esse negócio de churrasco, de picanha de novo, né? Mas no mesmo dia em que eu leio o Lula falando isso, vem essa notícia escabrosa mostrando os resultados da política desastrosa econômica do governo Lula, que tem o dedo do Fernando Haddad também nessa história, porque ainda que ele não concorde com essas medidas, eu acredito que algumas ele não concorde mesmo, falei em outro vídeo aqui do canal que ele não é tão socialista quanto outras pessoas do PT, inclusive o próprio chefe dele, o Lula, mas ainda que ele não concorde, ele está endossando com isso, uma vez que ele é o ministro da Fazenda do governo Lula, né? Então a inflação segue subindo, segue aumentando, não obstante a Miriam Leitão diga que isso não é um problema, tá tudo bem,
tá ruim, mas tudo bem, né? A inflação segue seguindo, então progride aí no seu avanço e os combustíveis são aí o que estão puxando de fato esse aumento de preços brutal que nós estamos tendo. Infelizmente, combustíveis impactam toda a economia no final da história, né? E até onde isso aqui vai? Onde essa coisa vai parar? O quanto os preços estavam represados e o quanto isso ainda vai ser passado para o consumidor final? O quanto o fim das exportações do diesel da Rússia vai impactar no Brasil? Infelizmente, os valores aqui, os números, os dados dos combustíveis no Brasil este ano aqui não são nada animadores naturalmente, né? A nossa expectativa é claro que a coisa não se espalhe muito para outros itens, porque realmente a situação econômica não está nada animadora. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.